Que a graça de Deus reposa sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos, e desejo para vocês uma boa semana, que a graça de Deus esteja no controle de tudo e que aquilo que é obstáculo se torne para vocês vitória, Deus transforma em vitória, e que vocês possam caminhar nesse caminho que na verdade é estreito, mas o fim é de grande recompensa, porque termina dentro de uma vida eterna. E Jesus disse que é pouco que anda nesse caminho, porque no caminho largo são multidões. Mas disse Salomão, tem caminho que é bonito, mas o seu fim é morte. Tem caminho que ele não é bonito, mas o seu fim é glorioso. É glorioso. Então, para aqueles que estão rumo ao céu, rumo ao arrebatamento, que tem aí na frente um corpo glorificado para entrar nele e ir para o encontro de Jesus no Ares, depois para a grande festa que demora 3 anos e meio, e depois descer para entrar na inauguração do milênio, que demora mais 1000 anos, como Umbanda chama, que é o descanso, que é lua de mel em outro lugar, Jesus em lua de mel com a sua esposa. Depois da festa de 3 anos e meio vem a lua de mel, depois vem a ressurreição geral, que todos serão ressuscitados, chamado de segunda ressurreição, para aqueles que dormiram no pecado, porque aquele que dormiu no pó é ressuscitado na primeira ressurreição, mas aquele que dormiu no pecado é ressuscitado na segunda ressurreição. Aí vem Satanás, que até então ele não tinha quem usar, e ele estava no paraíso, junto com Cristo, a noiva e os 144 mil, que são os 3, que estarão no milênio. E Satanás está junto, mas preso pela circunstância. Quer dizer, ele não tem ninguém para usar. Isso joga por terra aquele ensinamento que vai ter nação pagã no milênio. Tem um ensinamento assim. E é de povo da mensagem, que vai ter nação pagã no milênio. Olha, se tem nação pagã no milênio, então Satanás não está preso. Como que Satanás está preso? Porque não tem quem usar e tem uma nação pagã. Então, esse ensinamento joga por terra. Porque o inimigo da nação, o inimigo de Deus, o causador de danos, que começou lá no céu e veio para a terra, ele vai ter no milênio uma nação pagã ali ao redor, e ele está preso porque não tem quem usar. Ele não tem quem usar. E tem uma nação pagã, e ele não vai usar a nação pagã. Ora, se ele está preso, é porque não tem quem ele usar. Ele está preso pela circunstância. Então não tem nação pagã. E depois outra, o milênio, ele é preparado pela bomba atômica e pelo vulcão. Os vulcões que estão dormindo serão todos despertados. A terra será revirada. Umbanda diz que a terra será revirada. E aí que forma o milênio, a terra do milênio, do jardim do Éden, restaurado, o jardim do Éden restaurado,
Quem vai fazer ele vai ser o vulcão, bomba atômica, todas essas coisas. Mas é o vulcão mesmo, irmão Branham disse. Que foi o vulcão que fez essa terra aqui, que fez rocha, que fez vale, foi o vulcão. E eles estão aí, todos esperando a ordem de Deus, disse o irmão Branham, para ele tornar a mexer na terra novamente. Então, como é que vai ter nação pagã? Se a terra será revirada. E quando a terra está revirada, nós estamos no céu, na festa. Nós não estamos aqui, porque a terra está sendo preparada. Depois que tudo termina, é que a noiva desce com o noivo, com a esposa, aí já é esposo. Aí já entra lá em Apocalipse 19, Apocalipse 22, por ali, que Jesus desce de cavalo branco junto com ele, todo de cavalo branco. Cavalo quer dizer poder, viu? Não é cavalo mesmo, é poder. Cavalo na Bíblia quer dizer poder. Então vem tudo em poder. E isso inaugura o milênio, que é o jardim do Éden restaurado, porque não há nada novo. Você fala, vai ter o novo jardim. Salomão disse, não tem nada novo. O que foi, volta a ser. Eclesiastes capítulo 3, verso 15. O que há, volta a ser. Você fala, isso é novo. Salomão disse, já existiu no tempo passado. Então, o milênio não é novo. Ele é a restauração do jardim do Éden, onde Adão vivia com Eva. Agora vai viver Cristo e a sua esposa e os 144 mil que são eunucos, que eles vão servir. Eles vão servir porque eles são servos. Essa é outra questão que devia ser colocada em ordem, sobre filho e servo. Israel é servo de Deus. A noiva é filho. Por isso que para Israel foi dado o último dia da semana como descanso, porque servo é o último. E para os filhos foi dado o primeiro domingo, primeiro dia da semana, que é o domingo. Então o domingo é para os filhos, o sábado é para servos, porque servo é o último. E deixar para adorar a Deus em último lugar, isso é para servo. Porque os filhos adoram a Deus em primeiro lugar, isso é o domingo. É bem claro. Não tem confusão. Erreis porque não conheceis as Escrituras, disse Jesus. Aí vem a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é geral. Todos que estão dormindo, todos que estão dormindo em pecado, ressuscitarão. É uma ressurreição geral que ela pega desde lá, do começo do mundo e ela vem até o fim. Então são milhões de milhões ressuscitados. E aonde que eles vão? Vão todos para o grande julgamento do trono branco, que todo joelho se prostrará perante Jesus e reconhecerá que Ele é Deus. Só que é um reconhecimento fora de hora, porque nós temos que reconhecer agora, mas reconhecer no trono branco é um reconhecimento fora de hora, porque cada um que vai ser ressuscitado na segunda ressurreição vai ser ressuscitado no corpo que ele viveu aqui, que será julgado pelo aquilo que fizeram através do corpo. Então o irmão Branham disse na mensagem, conhecendo o dia e a sua mensagem, o irmão Branham disse, aquele que morre cabeça quente, ressuscita cabeça quente. Aquele que morre fumando, ressuscita fumando. Aquele que morreu na bebida, ressuscita procurando bebida, porque a morte não transforma.
O que transforma é o Espírito Santo. Ele é o que transforma. E o Espírito Santo não está ali para transformá-lo. Então, do jeito que eles descem no túmulo, ele levanta. E Satanás ajunta eles como ajuntar areia do mar. Satanás vai ajuntar todos eles. É chamado da santa convocação. Deus vai convocar o deles que está no céu e Satanás vai convocar o dele que está na terra. Porque lá no céu não é só a noiva, a esposa que desce do céu. No céu está a virginécia, no céu está o justo, no céu está a alma debaixo do altar, que são os judeus. Eles estão tudo no paraíso. Só que o paraíso é dividido em seção. O paraíso não é todo junto, é dividido em seção. Tem a seção que está Paulo, tem a seção que está de Martim, de Irineu, de Columba, de Lutero, de Oeste, de irmão Branham. Você vê quando o irmão Branham foi lá, ele só viu o grupo dele. Ele nem viu o de Paulo. Ele viu o dele só. Porque está todo separado em seção. A virginésia também tem a seção dela. A virginésia não vai para o inferno. Porque se ela for para o inferno, está condenado. Porque todo que está no inferno está condenado. Porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E a virginésia não é anjo de Satanás. Então ela não está no inferno. A virginésia está no paraíso, mas em outra seção. Cá nem está o justo, que deu copo d'água no paraíso, mas em outra seção. Está o judeu, que guardaram a lei durante a eras, foram fiel à lei, também estão lá, mas em outra seção. Então Deus vai ajuntar, isso é o irmão Branham que diz. Eu creio que é na mensagem de transformação, Deus juntará do céu, porque na terra Deus não tem mais nada. Na terra Deus não tem mais nada. Deus ajuntará do céu o seu. O que Deus tem na terra é a noiva, mas ela está no paraíso. Por isso que fala assim, que Satanás vai querer invadir o acampamento dos santos. O acampamento dos santos é o milênio. Aí vem fogo do céu e o queima, quando ele vai querer invadir o acampamento dos santos, que é o milênio. Aí Deus junta do céu, como a areia do mar, os seus. Nesse ajuntamento está a virginésia, está o justo, está a alma debaixo do altar, que são os judeus. Deus junta tudo para o grande trono branco, para ser tudo julgado no trono branco. O único que não vai ser julgado no trono branco é a esposa de Cristo, a igreja esposa, aquela que casou com Cristo, foi para a festa por 3 anos e meio, vem para o milênio, para a lua de mel, depois ela vai para o trono sentar como rainha. É o caso de Assuero e Esther. O quadro está ali. O quadro está lá em Assuero e Esther. Esther intercedendo pelo seu povo. Aí entra a rainha. Entra a rainha, sentar no trono, para julgar o mundo. Até o anjo serão julgados pela esposa de Cristo e por Cristo. Ele é o grande juiz e ela estará sentada ao lado dele também julgando o rei e a rainha. E os 144 mil estão abrindo os livros. Quem vai abrir os livros, porque os livros serão abertos e cada um será julgado de acordo com as suas obras.
Quem vai abrir esse livro é os 144 mil. Eles que são encarregados de abrir os livros. Então será julgado cada um segundo as suas obras. Nesse grande trono branco entra para o céu a vigilância, entra o justo que deu copo d'água, entra Israel, que são a alma debaixo do altar. Não é os 144 mil, 144 mil entra no milênio. É a alma debaixo do altar, que eles clamam por vingança. Até quando, Senhor, não vinga o sangue nosso que foi derramado sobre a terra? Se eles estão pedindo vingança, vamos lembrar disso, não é a noiva, porque a noiva não pede vingança. A noiva é que nem Estevão. A noiva é que nem Estevão, que foi apedrejado e não pediu vingança, ou não imputa sobre ele esse pecado, porque eu vejo o céu aberto. Estevão, o céu abriu para ele, e ele viu no céu Jesus sentado à destra de Deus. Destra quer dizer poder. Não é que nem nós pensamos que destra é sentar à direita nossa. Destra quer dizer poder. E sentado quer dizer, a palavra sentado, o irmão Branham diz que significa descansado da sua obra. Quando ele disse está consumado, ele subiu e sentou à destra de Deus. Destra quer dizer poder. Não é uma pessoa sentada ao lado da outra. Ele está descansado no poder de Deus. Porque se você for ler a Bíblia na carne, você vai entender na carne. Destra quer dizer poder. Cauda, que com a sua cauda ele tirou a terceira parte dos anjos do céu, das estrelas. Cauda quer dizer mentira, disse o irmão Branham. Chifre quer dizer poder. Então nós temos que entender o que significa isso e aquilo, para nós não fazer confusão. Porque Deus não é Deus de confusão, e nem seus filhos são de confusão. Nós temos as coisas esclarecidas para nós. Então, Deus junto ao seu do céu, Satanás junto dele da terra, os ressuscitados. Então vai para o grande trono branco. E uma vez que eles serão condenados, eles vão lá para receber sentença. Porque eles já estão condenados. Só que vão receber sentença. Agora entra a vigilância, ela entra para o céu. O justo entra para o céu. A alma debaixo do altar entra para o céu. Ela entra, mas não entra como filho. É filho, mas entra como servo. Porque se não é filho, não herda o reino do céu. Jesus disse em São João 3: se não nascer de novo, não entra no reino do céu. Embora que tem reino do céu e reino da terra, o irmão Branham disse. O herdeiro do reino do céu é a esposa, que é a herdeira do reino do céu. Mas Israel, a vigilância, o justo, serão herdeiros da terra. Serão herdeiros da terra. Eles não vão herdar o céu, porque eles são filhos, mas como não obedeceram como deviam obedecer, eles serão tratados como servos. O irmão vê bem, irmão, para não cansar a mente dos irmãos que estão ouvindo, o irmão vê bem o rei Saul. Rei Saul, ele foi cortado de Deus. Deus não falava mais com ele pelo Urim-Tumim. Deus não falava mais com ele por sonho. E Deus não falava mais com ele através do profeta Samuel. Mas ele não perdeu a salvação. Aí um pastor falou para o irmão Branham: aonde que o senhor vê Saul? Um homem agressivo? Um homem
cheio de fazer armadilha, que ele fazia muito para Davi. Um homem que matou bastante sumo sacerdote por dar pão para Davi. E como que esse homem é salvo? O irmão Branham diz, ele foi salvo quando ele entrou no rancho dos profetas. E ele profetizou junto com os profetas. Ele foi salvo ali. E uma vez salvo, está salvo. Então Deus não tirou a salvação de Saul, mas tirou toda a herança dele. Então eles são salvos, mas não são herdeiros. Existe uma diferença, você ser salvo, mas não ser herdeiro. Você é salvo e você é filho, porque se não é filho não entra no céu, porque Deus não tem neto. Mas você é filho, mas é tratado como servo. Filho tratado como servo. Então vocês veem que o próprio Jesus disse, o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas os filhos sabem. Está lá no Evangelho de São João. O servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o filho sabe. Nós olha Abraão. Abraão foi oferecer Isaque como sacrifício, pedido por Deus. Ele levou 2 servos com ele, e levou também uma jumenta. Mas quando chegou perto do Monte Moriá, ele mandou 2 servos parar juntamente com a jumenta. E pegou Isaque, a lenha, o cortelo e o fogo. E pegou Isaque e falou, vamos nós 2. Aí até que Isaque falou, o cortelo está aqui, a lenha está aqui e o fogo está aqui. E aonde está o cordeiro? Aí Abraão disse, Deus proverá. Por que ele deixou o servo continuar junto? Porque o servo não vai até aonde vai o filho. O servo vai até uma distância e para. Por isso que Jesus disse, o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o filho faz. E ele disse para o discípulo, eu não chamarei vós mais como servo, chamarei vós de amigos. Então Jesus mudou a posição dos apóstolos, de servo para amigos. Em outras palavras, de filhos. De filhos. Filho por adoção, adoção espiritual. Existe a adoção natural, que todo mundo é adotado por Deus como filho, naturalmente falando. E adoção espiritual. Quem recebe a adoção espiritual só é a esposa, que ela recebe a adoção espiritual. E a adoção espiritual faz ela ser como Deus é, ela é. É a adoção que vai. É o manto. É o manto ao qual a Ruth cobriu com ele. E o que veio em seguida foi o casamento. Quando Ruth cobriu com o manto de Boaz, veio o casamento. Por isso que as vestes de Jesus foi dividida. Mas o manto não foi. As vestes é o Evangelho. O manto é o Espírito Santo. Eles dividiram o Evangelho, mas não dividiu o Espírito Santo, porque Deus disse, não danifica o vinho e o azeite. O vinho é o estímulo, e o azeite é o Espírito Santo, e a ordem foi essa, não danifique. Então o Espírito Santo não pode ser dividido. Se dividir o Espírito Santo, o reino de Deus fica em fracasso. Porque Jesus disse, um reino dividido, ele não subsiste, ele se fracassa. Então não pode dividir o Espírito Santo, porque ele é o reino de Deus. Ele é o reino de Deus. Então quando fala aquele que nasceu de novo não entra no reino de Deus, não entra no Espírito Santo. E se nós não entrar no Espírito Santo, nós não sobe. Porque quem entrou na arca que foi que salvo, quem não entrou se perdeu. Não importa que era pessoa boa. Muitas pessoas boas se perdeu no dia de Noé, porque não entrou na arca. Até águia morreu, tanta águia que morreu. Águia, porque não entrou na arca. Só entrou quem entrou. E só entra para a vida eterna quem entra em Jesus.
Então a noiva, a esposa, é o que entra em Jesus. Ela é o que entra no reino. Então a virginessa, ela também é salva. O justo é salvo. A alma debaixo do altar é salva. Todos eles são salvos. Só que são salvos que nem Saul. São salvos, mas não são herdeiros. Que Saul, ele mandou Samuel, queria conversar com Samuel, Samuel já era morto. E ele fez com que uma feiticeira trouxesse Samuel de volta. Naquele tempo trazia, porque entrava no milênio, no paraíso, e trazia as pessoas para o centro. Mas hoje não faz mais, porque mudou, teve uma mudança no Calvário. O Calvário mudou muitas coisas. O Calvário fez uma mudança total. Até o paraíso ele mudou de baixo e levou para cima. Levou cativo e o cativeiro. Também tirou sangue de animais, colocou sangue de Jesus. E com o sangue de Jesus não pode mais entrar no paraíso e trazer a pessoa de volta aqui. Mas no Antigo Testamento, por causa que o sangue era de animais, que não pagava pecado, mas cobria, eles tinham poder de entrar no paraíso e trazer as pessoas para o centro. Foi o que aconteceu com Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 28. E Samuel conversou com Saul e falou para ele assim, que amanhã você, seu filho, estará aqui comigo. Então, ele foi salvo. Porque Samuel disse que ele ia ter com ele lá no paraíso. Então, foram salvos. O outro que foi salvo também foi Ló. Ló foi salvo. A Mambrana disse, Ló caiu da graça. Mas ele não perdeu a salvação. Ló não perdeu a salvação. Mas tinha caído da graça. Mas a noiva, a esposa, ela é salva, mas ela não cai da graça. A graça sustenta ela. Essa é a diferença de você ser salvo com a graça de Deus e salvo fora da graça. Se você é salvo e a graça de Deus permanece com você, você tem direito no arrebatamento. Mas se você perde a graça de Deus, você continua salvo, mas você não é candidato ao arrebatamento, que nem no caso de Ló, que nem no caso de Saul, que nem no caso daquele rei Ezequias, aquele que ficou leproso na testa, que foi oferecer sacrifício, e o sumo sacerdote falou para ele, rei, o senhor não pode oferecer sacrifício porque o senhor é rei. Sacrifício só o sacerdote pode oferecer, e o sacerdote que é de Levítico. E ele falou assim, mas eu vou oferecer. E tinha 80 sacerdotes, 80. E ele não achou um de entre 80 digno, à altura de oferecer sacrifício para ele, porque ele era um rei bem sucedido, Ezequias. Era um rei bem sucedido. E ele não achava quem oferecia sacrifício para ele, porque ele achava todo defeituoso. Todo sacerdote para ele tinha defeito. E quando, irmão, você vê um irmão que todo pastor tem defeito, ele não vai achar ninguém que intercede por ele. Nem no caixão que ele mora, ele não vai achar um pastor para interceder por ele, encomendar a arma dele para Deus. Porque ele vive aqui e acha que ele é tão santo, tão puro, que não existe pastor para pastorear ele. Porque todo pastor que ele encontra tem defeito. Ezequias é esse. Está na Bíblia isso aí. Ezequias não achou sacerdote para oferecer sacrifício para ele, porque tudo tinha defeito. Aí ele foi, ele mesmo, ser o sacerdote dele mesmo, é o que muitas pessoas, elas se tornam pastor de si própria. Como Judas, ali na sua cartinha, fala, eles são pastor de si mesmo, ele mesmo pastoreia ele. Pastor de si próprio. Aí você dá o dízimo para você mesmo. Você tira de um bolso e passa para o outro. Você tira o 10% do bolso e passa para o outro. Você mesmo dizima a si mesmo. Porque você é pastor de si mesmo. Então quando chegar esse grande dia do trono branco, entra a virginécia, entra o justo, entra
a alma debaixo do altar. Só não entram 144 mil porque eles já estão no milênio. E é eles que estão abrindo o livro. E todos serão condenados. Fora todo aquele que foi ressuscitado da terra, que é ressuscitado do pecado, eles são condenados. E quando ele receber a condenação, a sentença, porque primeiro fica preso, para depois receber a sentença. A pessoa não recebe a sentença para ir preso. Primeiro ele fica preso, em seguida ele recebe a sentença. E quando ele receber a sentença, que até o inferno dá aquele que está nele, diz em Apocalipse, o inferno também dará aquele que está nele, o mar entregará aquele que está nele, todo entrega para esse grande julgamento. Então, eles serão condenados. Uma vez condenado, Satanás encabeçará eles para atacar o acampamento do santo, que é o paraíso. Aí fogo desce do céu e queima todos eles. Aí queima toda a enfermidade, desde o céu, porque o céu também pecou, porque quando teve batalha lá, também pecou. Então o céu será rolado como um pergaminho, disse Pedro, e Deus queimará tudo, aí ele fará um novo céu, onde não teve batalha, um novo céu onde Satanás não entrou para fazer cruzamento sobre o irmão, porque onde Satanás entra, fica contaminado. Aonde Satanás entra, fica contaminado. E nós lemos no livro de Jó, que Satanás entrou lá. Aqui é Deus, os filhos de Deus estavam reunidos, e Satanás estava no meio. Então ele entra lá. Em Apocalipse diz que Satanás, dia e noite, ele acusa os irmãos perante Deus. Ainda ele sobe lá para fazer a acusação. E isso vai ter fim. Então Deus queimará ele. Queimará o céu, queimará a terra e fará um novo céu e uma nova terra. E aí entra todos o que foi salvo, inaugura essa nova terra, esse novo céu, eternamente, com um corpo de 18 anos, um corpo glorificado, eternamente com Deus. Eternamente vivendo com Deus, nesse grande novo céu e nova terra. Jesus disse: eis que eu faço todo novo, faço nova terra e faço novo céu. E aí todo aquele que também que se tornar nova criatura, porque ali tudo tem que ser novo, as pessoas também têm que ser novas criaturas. Então entrará nesse milênio, nessa terra eterna, e habitará com o Senhor para toda a eternidade. A noiva morará com ele no Monte Sião. E o Monte Sião, ali está a Nova Jerusalém. Tem muita gente que ensina que não tem Nova Jerusalém, que não tem a cidade. Ô irmão, se não tem o natural, não tem o espiritual. Se tem o espiritual, porque tem o natural. Como não tem Nova Jerusalém cidade, como que não tem a Nova Jerusalém, a cidade Nova Jerusalém, então não vai ter o natural lá. Se tem o natural, porque tem o espiritual. Lá em Apocalipse está escrito assim: eu vi a Nova Jerusalém descer do céu, adornada como esposa, adornada como se fosse uma esposa, como se fosse, não está dizendo que a Nova Jerusalém é a esposa, está dizendo que ela está adornada como se fosse uma esposa. É a cidade. O irmão Branham disse: a cidade descerá e ela repousará sobre o Monte Sião, e a medida dela é 1.500, não sei se é quilômetro, eu sei que é 1.500, quadrado, será no estilo quadrado, rodeada de muro e 12 portas, e cada porta tem o nome dos apóstolos, e tem 12 fundamentos,
e o fundamento são os patriarcas, filhos de Jacó. E para fora do muro habitará as nações. Aí está a vigilância, está o justo, está a alma debaixo do altar, que são filhos, viu? São filhos. Só que são tratados como servos, porque eles não receberam adoção espiritual. Eles são filhos, mas são tratados como servos, porque eles não viveram a plenitude da palavra. Viveram a palavra, mas não viveram a plenitude da palavra. E a plenitude da palavra é a adoção. A adoção é a plenitude da palavra. Eles nascem de novo, só que eles não recebem adoção espiritual. Por isso não têm direito de morar dentro do muro. Mas eles trazem presente. Eles trazem presente para aqueles que moram para dentro do muro. Eles trazem presente. E o presente que eles trazem não é outra coisa a não ser o dízimo das suas lavouras, que eles cuidarão. Tudo isso aí é um estilo simbólico, porque na verdade lá ninguém come. O corpo glorificado não necessita de comida, porque o apóstolo Paulo diz que Deus destrói tanto o alimento como o estômago. O apóstolo Paulo disse isso em Coríntios. Deus destrói tanto o alimento como o estômago. E lá não precisa de comer. Mas vamos comer como um memorial, mostrando que nós comíamos aqui. Nós também não moramos em casa lá. Lá tem a Nova Jerusalém, a casa, mas é memorial, mostrando que nós moramos em casa aqui de Simão. É uma coisa memorial. Nem quando caiu o maná, Deus mandou pegar a primeira porção e colocar na panela dourada. O maná da panela dourada era um memorial que Israel comeu maná no deserto. Então, quando a pessoa duvidava que Deus mandou maná por 40 anos, aquele maná da panela dourada testemunhava que Deus mandou maná, porque ele estava ali com uma testemunha que Deus sustentou Israel por 40 anos com maná. E quando eles falavam que passou o Jordão e alguém duvidava, eles mostravam 12 pedras. Aquelas 12 pedras era uma testemunha que o Jordão foi aberto e eles passaram dentro. Era memorial que eles guardavam para mostrar que Deus fez, então ele tinha testemunha. É que nem o corpo de Jesus, aquele corpo físico que Jesus usou, que ele morreu. Ele está na destra de Deus como memorial. Se Satanás falar que Jesus não morreu, não, Deus mostra aquele corpo. Se falar que não passou o Jordão, não, mostrava as 12 pedras. Se falava que Deus não mandou maná, não, mostrava o maná da panela dourada. Deus guarda testemunho para desmascarar os ímpios, desmascarar os duvidosos. Que Deus tenha misericórdia e tenha aí uma boa tarde. Vamos entrar então para as perguntas. Começando com o irmão Júlio Braz, ele pergunta: pastor, os que não estão pregando a mensagem pura, terão alguma chance de ir ao arrebatamento? Irmão, é difícil explicar isso, meu irmão. Não é difícil explicar, porque Deus, o irmão Breno prega uma mensagem de uma libertação total. Agora, o irmão vê bem a situação. Quando Deus mandou Saul matar os amalequitas, Saul matou todos os amalequitas, até os nenezinhos de colo ele matou. Mas deixou o rei vivo, e umas ovelhas e umas vacas vivas. E ele foi reprovado. Ele foi reprovado. Porque ele não matou todo o amalequita. Ele largou umas vacas e umas ovelhas e largou o rei vivo. Então e Deus reprovou ele. Mas ele não perdeu a salvação. Ele foi reprovado, mas não perdeu a salvação. Por isso que tem aí, irmão. Se ele não está pregando a mensagem completa, não vamos dizer que estão perdidos. Mas também eles não recebem. Eles não recebem a coroa, eles não recebem o arrebatamento. Ele pode ser. Porque a vigilância está na mensagem. Irmão.
A virginésia está na mensagem. O irmão Branham disse que a virginésia, ela não tem a plenitude da palavra, mas ela tem a palavra. Está lá na mensagem Festa da Trombeta. Lá no final dela, o irmão vai ler que o irmão Branham fala assim: a virginésia, ela vive a palavra, mas não vive a plenitude da palavra. A plenitude da palavra está tendo problema. Então, se eles não pegam a plenitude da palavra, não vamos dizer que ele está perdido, porque Saul não foi, nem Ló foi, nem Ezequias foi. E ele ficou leproso, com a lepra na testa, mas morreu e foi sepultado com seus pais, disse o irmão Branham. Então ele foi salvo, Ezequias foi salvo. Olha que ele foi um homem teimoso, quis tomar o lugar do sacerdote, não quis sair, e ficou leproso, e morreu leproso, e era salvo. Então vocês não estão pregando a mensagem completa, eles não estão na plenitude. E se eles não estão na plenitude, estão fazendo o serviço de Esaú, não matando todos os amalequitas. E o amalequita, irmão, é a nossa carne. O amalequitas aponta para a nossa carne, porque o amalequita não deixou Israel passar, guerreou contra Israel. E 400 anos mais tarde, Deus mandou Saul matar tudo ele, porque eles não ajudaram Israel. E quem não ajuda nós para o céu é a nossa carne. Nossa carne não deixa nós chegar em Canaã, que é o Espírito Santo. É a nossa carne. O irmão Branham diz que o maior inimigo que ele encontrou foi ele mesmo, que atrapalhava Deus. O maior inimigo que eu encontrei chama William Marion Branham. Ele que atrapalha Deus. E quem atrapalhava Israel era os amalequitas. E Deus mandou Saul matar tudo ele. O que é isso? Matar toda a nossa carne. Nós temos que matar a nossa carne, que era o amalequita. Só que Deus deu um exército para Saul, de 200 mil soldados e mais 10 mil soldados do judeu. Então era 210 mil soldados Deus deu para Saul para matar o amalequita. Então Deus dá um exército para nós de poder, para nós matar o desejo da nossa carne, a atitude errada da nossa carne. Nós temos que matar a nossa carne. Ela luta contra o espírito contra a nossa carne. E um não quer fazer o que o outro quer. Então nós temos que vencer a nossa carne. Saul não venceu. Deixou o rei para trás e veio um boi. Foi reprovado. Mas não perdeu a salvação. Então, são reprovados a ser arrebatados, mas não perde a salvação se ele entra no trono branco. Por quê? Porque se ele amar o irmão Branham, ele não está pregando a mensagem completa, mas ele ama o irmão Branham. E o irmão Branham ama eles. E até o cachorro e o cavalo do irmão Branham entrou no paraíso. O cavalo e o cachorro do irmão Branham. E o cachorro e o cavalo do irmão Branham nem batizado foi. E nem ceia tomar. E entrou no céu. E o anjo falou para o irmão Branham, eu creio que é o anjo, falou que estava apresentando lá. Falou para ele assim: tudo que você ama, tudo que você amou e tudo que ama você, chega nesse lugar. Então o cavalo e o cachorro do irmão Branham entrou lá. Então aí entra esses pastores. Eles amam o irmão Branham, porque ele ama o irmão Branham. E o irmão Branham amou eles. Então ele entra nessas condições. Mas eu não são a esposa. O cachorro, o cavalo do irmão Branham não era esposa. Eles não eram esposa. Então, mas entrou. Vamos para a próxima pergunta. Agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: o que significa lançar o teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias o acharás? Irmão Branham, ali Salomão estava pregando a economia, que nós temos que nem os 4 leprosos que achou lá o despojo da Síria. Eles comeram, guardaram, depois foi no portão de Samaria anunciar que a Síria tinha ido embora e largado tudo os despojos. Então comer e guardar. Jogar o pão sobre a água quer dizer guardar o pão. Porque você não sabe amanhã o que vai acontecer. Hoje aquele pão para você não serve. Mas e amanhã?
Amanhã ele pode ter duro, você mistura ele com café, com água, faz uma sopinha e come. Então você está ensinando economia, irmão. Que nem Jesus. Multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Aí falaram para Jesus, sobrou 12 cestos. Aí Jesus falou, guarda-o. Jesus mandou guardar. Entendeu? É fazer economia, irmão. Você tem um dinheirinho, você gasta, sobra, guarda. Guarda aí. Guarda lá no banco. Vai guardando. Vai guardando. Você não sabe amanhã. Você não sabe o seu envelhecer, como vai ser a sua velhice. Você não sabe se você vai ficar doente e não tem ninguém para cuidar de você. Aí você tem um dinheirinho para pagar uma enfermeira. Então você tem que pensar no amanhã. Ali Salomão estava pregando isso. Para nós guardar. Porque nós não sabemos amanhã. O que espera nós amanhã. Pode esperar uma velhice sadia e pode virar uma velhice aí, cheia de doença. E não está fácil achar quem cuida de velho não, meu irmão. Não está fácil achar quem cuida de velho não. E se você manda o velho para uma casa de idoso, tem muita casa de idoso que é boa, é excelente, tem bom funcionário. Mas tem casa de idosos que eles têm encontrado por aí, que eles espancam o idoso. Eles judiam do idoso. Então nós não sabemos na mão de quem nós vai cair na velhice. Mas se você tem uma poupança, se você tem um dinheiro guardado, você pode pagar alguém, porque pagando, pessoa sendo paga, ela faz um serviço melhor. Então, por isso que você tem que pensar no amanhã. Qualquer dinheirinho que você tem faz churrasco, qualquer dinheirinho que você tem, você vai beira-mar, tanto vai na beira-mar, meu. Pega lá uma garrafa de água do mar e guarda em casa. Quando você tem saudade do mar, vai lá, pega um gole de água lá, lava o rosto, faz alguma coisa, que tanto vai no mar, que tanto vai no mar. Guarda dinheiro, rapaz, você não sabe só ver isso. Aí quando for velho, fica aí dependendo dos outros, sofrendo humilhação, viu? Sofre humilhação. Não todo, não estou dizendo todo. Mas a maior parte sofre humilhação. Por quê? Porque não guardou nada. Quando tinha dinheiro, conhecer mar, passear. Aí vai lá na beira do mar, velhinho. Vai lá ver se o mar cuida de você. Então, o que Salomão ensina ali é fazer economia. É guardar, porque nós não sabemos o amanhã. Vou entrar então nos pedidos de oração da tarde. Joel William pede oração em seu favor e sua família. Benedita Nintes pede oração ao seu favor e sua família. O irmão William Pinheiro pede oração ao seu lar e ao seu favor. A irmã Dirce pede oração ao seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. E oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Marcos Antônio pede oração ao seu favor e sua família. Senhor Deus, sabendo, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, porque o Senhor tem material que ajuda o Senhor a ouvir nós. Mesmo que nós não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor tem teu sangue que pode interceder por nós. O Senhor tem um Espírito Santo que pode, com gemidos inexprimíveis, interceder por nós, conforme está escrito em Romanos 8. Então, Pai Santo, confiante no Calvário, confiante na tua morte e ressurreição, confiante na vitória do Calvário, chegamos até a tua presença, com toda a humildade, pedindo para que o Senhor cuide de nós. Espanta as enfermidades do nosso lar, da nossa vida, assim como Abraão não deixava as aves bicar o sacrifício que ele oferecia, ele ficava espantando com uma vara as aves que vinham bicar o sacrifício. Senhor Deus, o Senhor também com o Calvário, o Senhor espanta todos os demônios que quer bicar, que quer fazer da vida dos teus filhos, ou do lar dos teus filhos, acampamento de doença, fazer do lar hospital, fazer seus filhos sofrer por dores e mais dores. Senhor, espanta essas aves com essa grande vara que o Senhor tem, que é o Calvário. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Muito obrigada.